Vamos, então, iniciar a nona reunião ordinária do Conselho Regulador, 21 de julho de 2021. Passo a palavra para o Thiago, para ler os itens da pauta, por gentileza. Vou deixar... Estou dando o microfone. Só um segundo. Então, agora seria a leitura da... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Leitura da ata da 8ª reunião ordinária do Conselho Regulador, de 14 de julho de 2021. Eu vou dispensar a leitura, uma vez que ela já foi subscrita por todos os conselheiros e já se encontra disponibilizada no site da GE. E aí eu passo para a apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Os dois primeiros itens da pauta, conselheiro, são da mesma interessada e a mesma tipificação penal. O advogado da interessada encontra-se presente, questiona se seria possível realizar a votação em bloco desses dois autos. Eu questiono ao conselheiro se ele vai julgar em bloco ou vai julgar individualmente. Vai ser em bloco mesmo, porque trata-se da mesma penalidade, os mesmos assuntos, inclusive a apresentação da defesa no mesmo sentido. Então, é mais conveniente julgar em bloco, né? Certo, conselheiro. Então, eu vou solicitar que o senhor leia o seu relatório. Antes do seu voto, a gente concede a palavra ao doutor Josimar Moreira para realizar a sustentação oral pela Viação Araguarina Limitada. Tá ok? Ok. Tá no mudo, conselheiro. Desligou sozinho. Trata-se do processo do auto de infração 34.833, lavrado em nome da empresa Viação Araguarina. Fiscalização realizada no terminal rodoviário de passageiros de Campinas, no município de Goiânia, em 9/11/19, às 14h15, por transportar passageiros em número superior à lotação, com infração no artigo 10, inciso 14, da Resolução 297/2007, CG. Este veículo, com capacidade para 52 passageiros sentados, realizava o transporte de 60 passageiros, com 8 passageiros a mais. Já passando direto aqui ao relatório, né? Fundamentação. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização, ou seja, em 11/11/2019, no terminal rodoviário de Campinas. Na peça recursal autuada, em momento algum, questiona a forma objetiva ou real motivo da autuação, ou mesmo apresentado documentação que pudesse invalidar o auto de infração em questão. Faz somente questionamento sobre a falta de qualificação dos passageiros, o que ocorre que, como já consagrado em nosso direito administrativo, o fiscal é dotado de fé pública e dela se depreende a presunção da legitimidade e veracidade de seus atos, as quais imputam o ônus de prova ao, nesse caso, autuado. No entanto, em momento algum, o autuado apresentou provas ou argumentos que fossem de encontro aos termos dos autos de infração em questão, do auto de infração em questão. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa estava transportando passageiros acima da quantidade permitida para o veículo, desta forma, descumprindo o disposto no artigo 10, inciso 14, da Resolução 297/2007. Ora transcrito. Artigo 10. O cometimento das infrações abaixo tipificadas sujeitará o infrator à penalidade de multa, classificada de natureza leve. Inciso 14, transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, multa por passageiro excedente. Em tempo, após solicitação deste gabinete junto à Procuradoria Setorial da GR sobre a aplicabilidade para outras empresas do parecer PROSECT 06066, número 53/2020, que trata do excesso de passageiros em pé, estabelecendo os marcos temporais,
Justiça sobre a matéria. A Procuradoria Setorial da AGR, por meio do parecer jurídico PROSECT 06066, número 10/2021, entendeu, nesse sentido, considerando que o mencionado julgado não se pronunciou a respeito da modulação dos efeitos da decisão, em atenção ao disposto no artigo 27 da Lei Federal 9.868, de 99, entende-se que a decisão opera efeitos ex tunc para retroagir à data da promulgação da mencionada lei. Ante o exposto, manifesta-se essa Procuradoria pela observância aos marcos legais fixados no parecer número 53/2020 para casos análogos, ratificando-se, todavia, os marcos temporais fixados em razão do julgamento do ADI 51.66799/2019-809-0000, de maneira que, do dia 20/1/2015 em diante, foi vedado o transporte de passageiros em pé, por força do efeito represinatório advindo da declaração de inconstitucionalidade, consoante os argumentos acima expedidos. Ao final, informamos que foram anexados aos autos memoriais com as alegações finais do procurador da autuada, os quais reiteram os argumentos devidamente refutados nesse relatório, ou seja, argumentos esses que se tornam inócuos diante da decisão acima citada. Passo ao voto. Isto posto, considerando... Conselheiro, antes do voto, vamos ouvir a sustentação oral do Dr. Josimar Moreira. Vamos sim. Dr. Josimar, fica aberta a palavra ao senhor pelo prazo regulamentar de 15 minutos. Ok, muito obrigado, secretário, senhor presidente, conselheiro relator, presidente, que eu, em nome do qual cumprimento a todos os demais que estão aí nessa sentada. Me ouvem bem? Perfeito. Senhor presidente e nobre relator, o assunto não é novo e também não é a primeira vez que a gente vem defendendo esse tema aí junto à AGR. O fizemos em momento passado, ainda na pandemia, quando as sessões eram presenciais, e agora fazemos de modo virtual. Na verdade, rogando vênias ao nobre relator, os autos são, na verdade, autos que precisam de um enfrentamento mais de perto por parte dessa AGR, porque dois pontos especiais nos chamam a atenção. O primeiro de fato, o fiscal tem presunção de fé pública, mas essa presunção ela é relativa em relação às obrigações que devem os fiscais adotarem no sentido de lavratório dos autos de infrações. Existe uma forma que os autos devem ser lavrados, e essa forma não prescinde a fé pública do agente autuador. Ele não pode transigir com a forma pela qual o auto deve ser lavrado. No caso específico aí, ele alega excesso de passageiros. Mas como ele faz a conta do excesso de passageiros se ele não faz a definição de qual a capacidade do veículo e quantos estavam em pé, nem identificam quais estavam em pé? Esse é um ponto importante até para a defesa, porque se a defesa, como a defesa pode apresentar, por exemplo, o documento do veículo com a capacidade, se ele não diz qual a capacidade que ele atestou que estava no veículo? Então, essa questão a gente enfrentou bastante no recurso, e eu acho que tem fundamentos para que a gente possa fazer uma revelação. Mas aqui, o importante, além da questão da falta de forma essencial à manutenção do auto, há uma questão que eu chamo a atenção dos novos conselheiros, especialmente aqueles conselheiros que estão aí conosco ingressando na nova gestão, e o doutor Marcelo, o presidente, que é o seguinte: não se trata aqui, os autos, de excesso de passageiro. O fiscal autua como excesso de passageiro porque ele não tem um tipo específico. A norma que ele cita, a portaria 297, fala em excesso de passageiro. Mas ele desconsidera
que há um arcabouço legal acima dessa norma que permite o transporte de passageiros em pé, num percentual, em se tratando de transporte semiurbano, que é o caso. A linha operada era semiurbana. E o fiscal fez tábula rasa nessa situação. E nós temos aqui, eu chamo a atenção, e isso está colocado nos memoriais que nós apresentamos, que enquanto nós temos apenas a resolução 297 dizendo que é vedado o transporte em excesso, ela não fala em transportes em pé, ela fala, artigo 10, transporte em excesso, nós temos uma norma regulamentar de 84, que não foi de maneira alguma revogada, o artigo 105, inciso 1 do Código de Trânsito, o artigo 41 do decreto 2521, o artigo 43, parágrafo 5º do decreto estadual do Estado de Goiás, 844/2015, e o artigo 6º da lei 18673, que, com a declaração de inconstitucionalidade da nova regra, ela foi represtinada e trouxe de volta a possibilidade do transporte em pé no serviço semiurbano, assim como acontece no transporte urbano, porque isso faz parte da equação econômica financeira do modal de transportes. Se não tiver esta opção de um percentual, a tarifa tem que ser muito maior, e isso inviabiliza até para o próprio usuário. Sem contar, presidente e relator, que a própria Aviação Araguarina foi ao judiciário, e isso a gente contextualizou nos memoriais, onde tem uma medida judicial que impede a aplicação de multas em casos análogos. E sem contar que o próprio parecer citado aí pelo nobre relator, ele cria um marco temporal para aplicação de novas autuações, e as autuações em comento foram aplicadas dentro do marco temporal. De modo que eu roubo ver a Vossas Excelências para que analisem, se for o caso, de algum tipo de vista, mas que analise aquilo que nós detidamente e fundamentadamente apresentamos em memoriais que mostram uma evolução legislativa, uma narrativa factual dentro da norma legal, onde se afasta a aplicação dos autos de infrações, ora, que estão sob julgamento. Então, agradecendo mais uma vez a palavra, eu rogo ver para que Vossas Excelências acolham as razões dos recursos e tornem insubsistentes os autos, ora, em julgamento. É o que eu peço nesse momento e agradeço a atenção. Retomo a palavra ao conselheiro relator para proferir seu voto. Doutor, respeito muito a opinião do senhor, entendo ela, de certa forma, até com coerência, com alguma coerência, mas o nosso setor, a nossa procuradoria, pôs ponto final nessa situação, apoiada pela lei federal, não é resolução nem estadual, é lei federal 9.868 de 99. E, de forma ex-tunc, aplicou, após a data de 20/1 de 2015 em diante, a impossibilidade de transporte em pé. Pôs fim ao assunto, doutor. E assim, isto posto, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 34.833, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por indeferir o recurso e, consequentemente, manter o auto de infração 34.833 de 9 de novembro de 2019. É como voto. Ok, obrigado, conselheiro Paulo Thiago. Passo para ler os votos dos demais conselheiros. Conselheira Natália. Acompanho, presidente. Conselheiro Gui. Acompanho também. Conselheiro Carlos. Eu acompanho, só fazendo observação que o fiscal, na hora que ele vai autuar,
Ele observa a capacidade dos ônibus, claro, né? Ele tem que observar a capacidade das pessoas sentadas e o excesso que ele está conduzindo. Tá? Acho que tem uma incoerência aí com relação ao argumento do advogado aí da empresa. Quanto a isso, eu acompanho também o nosso relator Paulo. Obrigado, conselheiro Carlos. Também acompanho, acho que é uma matéria já razoavelmente pacificada aqui no Conselho, não só aqui, mas nas demais instâncias, sobre a questão da impossibilidade do transporte interurbano, semi-urbano, transportar passageiros em pé. Aí não é questão da gente concordar ou não com a norma, mas é como a norma, de fato, trata essa questão, tá? E ela trata, né, hoje, considerando a impossibilidade desse transporte de passageiros em pé no semi-urbano. Então, considerando isso, considerando já o entendimento pacificado aqui no Conselho, também voto pela manutenção do auto de infração. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve os autos de infração relacionados aos processos 2019 000 07876 e 2019 000 090 07926, interessado aviação Araguarina. Tá? Eu passo, então, para o próximo item da pauta, item número 3.3, também de relatoria do conselheiro Paulo Thiago. É o processo de número 2020-000-2900-4815, interessado é a Real Maia Transportes Terrestres e Eirélia PP. Questiono aos presentes se há algum representante da empresa que queira se inscrever para fazer sustentação oral. Em não havendo, passo a palavra ao relator para proferir seu relatório e voto. Trata-se do processo do auto de infração 40652, lavrado em nome da empresa Real Maia Transportes Terrestres Eirélia EPP, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 14, por prestar serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, realizando o trecho entre as cidades de Goiânia e São Miguel do Araguaia, utilizando para isso a linha interestadual Aparecida de Goiânia, Novo Acordo, Tocantins. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 29/1/2021, resolveu manter o auto de infração em nome da empresa Real Maia Transportes por descumprimento da legislação vigente. Em relação ao recurso, vê-se que o mesmo não trouxe aos autos qualquer prova, argumento ou fundamentação diferentes do apresentado na peça de defesa, sendo o mesmo cópia fiel desta última. Nesse sentido, os argumentos e fundamentos relatados anteriormente, quanto à insustentabilidade da defesa apresentada, não foram em momento algum questionados no recurso ora analisado. Necessário reiterar que é de competência exclusiva da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público para regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. E ela o faz na forma legal, nos termos em que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 99. Do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do decreto 8498, de 2 de dezembro de 15, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 14, e do artigo 2º do decreto 8444, 1º de setembro de 2015, o que em si elimina a possibilidade de apreciação de normas estranhas a esse contexto normativo, conforme apresentado pela autuada, normas da ANTT. É de fato demonstrado, inclusive por provas documentais, que o agente fiscal constatou que a empresa incorreu na infração de que trata o auto de infração apresentado e anexando aos autos termo de qualificação do passageiro envolvido, assinado pelo passageiro mencionado do auto de infração, cópia do bilhete de passagem e documentos de identificação dos passageiros.
carteira de identidade e carteira nacional de habilitação. Com relação à alegação de defesa referente à demora da AGR em promover notificação da multa para a empresa, reiteramos que o auto-infração foi lavrado em 10/11/2020 e a notificação encaminhada em 17/11/2020, ou seja, 7 dias após o cometimento da irregularidade. Outro sim, o direito da administração de anular os autos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contando da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, conforme artigo 54 da Lei 13.800, de 18 de janeiro de 2001, o qual regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Goiás. Não há que se falar em vício formal, já que o auto-infração foi lavrado em conformidade com a estrita observância quanto aos requisitos exigíveis no artigo 51, parágrafo 1º do Decreto 8444/2015, que regulamenta a Lei 18.673 de 14. Isto posto, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe, junto à peça recursal, qualquer prova ou documento que invalidasse o auto-infração número 40.652 de 10/11/2020, somos pela manutenção do mesmo. É como voto. Conselheiro Paulo Thiago. Conselheira Natália, como vota? Acompanho o voto. Conselheiro Gui. Acompanho também. Conselheiro Carlos. Acompanho, presidente. Relator. Obrigado. Eu também acompanho, ressaltando aí que essa é uma infratura contumaz, né, aqui na GR, né, por conta dessa tentativa de cessionamento de linha interestadual dentro do âmbito intermunicipal. Já foi, inclusive, comunicado a NTT a respeito dessa recorrência, para que a NTT tome as providências devidas a respeito de uma possível até cassação da autorização dessa empresa. Então, também acompanho o voto do conselheiro Paulo Thiago. Para a unidade, o Conselho Regulador manteve a auto-infração relativa ao processo 2020-000-290-04815, interessado Real Mar Transportes. Passando para o próximo item. Vamos ao item 4 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. O item 4.1 é o processo 2019-000-29007153 e tem como interessado a Saneamento de Goiás S.A. Questiona aos presentes se há interessados em realizar sustentação oral. Sim, há. Doutor Fernando, certo? Certo. Certo, então eu vou passar a palavra para o conselheiro relator para que ele faça a leitura do relatório e, a contínuo, a gente abre a palavra para o doutor fazer sua sustentação oral no prazo regulamentar de 15 minutos. Então, passo a palavra ao doutor Carlos Roberto Peixoto. Bom dia a todos. Auto de infração foi feito em outubro de 2020, em descumprir 4 artigos no dispositivo legal aqui da GR. Na execução do racionamento de 45 bairros abastecidos pelo sistema DAIA, região sul em Anápolis, a empresa cometeu as seguintes infrações. Primeiro, não informar aos usuários com antecedência de 2 dias a ocorrência de paralisação programada /rodízio no abastecimento de água, artigo 7 da resolução número 1156/2003. Segundo, não informar aos usuários com antecedência de 48 horas a ocorrência de paralisação programada /rodízio no abastecimento de água, artigo 14, inciso 11 da resolução normativa número 025/2015, com o artigo 2º, inciso 4º da resolução do Conselho Regulador número 619/2019. Terceiro, estabelecer medidas de racionamento e racionalização do abastecimento sem a prévia comunicação ao ente regulador. Artigo 14, inciso 3 da Resolução Normativa número 025/2015.
Quarto, não apresentar cronograma ajustado e atualizado de rodízio, com antecedência de 72 horas. Artigo 14, inciso 11 da Resolução Normativa número 025/2015. E o artigo 2º, inciso 3º da Resolução do Conselho Regulador número 619/2019. Recurso tempestivo. Aqui é o relatório. Trata-se de defesa do auto de infração acima, lavrada em desfavor do interessado por descumprimento dos itens acima elencados, as infrações, em face do procedimento de racionamento de água em Anápolis, de acordo com o relatório de fiscalização que está em anexo aqui aos autos. Conforme se verifica dos presentes autos, em virtude da drástica redução da vazão do Rio Caldas, a Saneago iniciou a implantação de rodízio nos bairros afetados. A empresa apresentou a essa agência, em 4 de outubro de 2019, por meio de um ofício número 4.947/2019, o plano de racionamento de abastecimento de água de Anápolis, de 2019, o qual foi aprovado pelo Conselho Regulador aqui da AGR, por meio da Resolução 619, de 17 de outubro de 2019, cuja vigência se deu a partir do dia 21 de outubro de 2019. Posteriormente, a Saneago recebeu a lavratura em 20 de 10 de 2020, do auto de infração número 10/2020, segundo o qual a empresa não comunicou aos usuários, com antecedência de 2 dias, da paralisação parcial do sistema de abastecimento de água do município de Anápolis, né, do artigo 7º da resolução número 1156/2003, e não informar aos usuários com antecedência de 48 horas a ocorrência de paralisação programada /rodízio no abastecimento de água. Artigo 14, inciso 11 da resolução normativa número 025/2015, o artigo 2º, inciso 4º da resolução do Conselho Regulador número 619/2019, no valor de R$ 314.534,45. Notificada a parte autuada, apresentou defesa, através de procurador, regularmente constituído, no qual alega, em síntese, que a empresa não procedeu qualquer paralisação programada, pois nem se programa interrupções de fornecimento de água com base em alimentos sobre os quais não se tem controle, como é o caso da queda de vazão do manancial, no caso do Rio das Caldas. E aí eu já discordo. Ao ser esta analisada por meio do parecer da nossa gerência de saneamento, este argumento foi rechaçado sobre a alegação de que situação de escassez hídrica no período de seca no estado já é sobejamente conhecida pela concessionária e por todos que aqui vivem e deveria já fazer parte de práticas mínimas requeridas e necessárias à prestação de serviço com mínimo de qualidade, informando no devido tempo ao órgão regulador e à população ali afetada, né, daqueles 45 bairros. O ofício número 4.947/2019 foi claro ao informar que, em virtude da drástica, abre aspas, redução da vazão do Rio Caldas, a Saneago iniciou a implantação do rodízio nos bairros diretamente afetados, fecha aspas, e não que a empresa estaria realizando interrupções programadas no fornecimento de água. O auto de infração número 10/2020, ao descrever os fatos, os autos constitutivos da infração praticadas pela Saneago registra como uma das infrações praticadas não informar com antecedência de 2 dias a ocorrência de paralisação programada /rodízio no abastecimento de água, artigo 7º da resolução número 1156/2003. No entanto, a prática de medidas como rodízio de abastecimento está claramente regulado pelo artigo 2º, a linha C, da resolução normativa número 0110/2017, como sendo uma das modalidades de racionamento.
O artigo 7º da resolução número 1156, que trata de interrupções programadas no fornecimento de água, são aquelas que são previamente estabelecidas com o intuito de realizar a manutenção corretiva ou preventiva do sistema de abastecimento. Portanto, mais uma vez apresentada a devida vênia, vence que o auto de infração 10/2020 foi inovador ao criar um novo tipo de infração, não informar com antecedência de 2 dias a ocorrência de paralisação programada e apontá-la como descrita no artigo 7 da resolução número 1156/2003. A empresa Saniago alega ainda, em sua defesa administrativa, dirigida aqui ao Conselho Regulador, que resta expressamente registrado no relatório de fiscalização número 33/2020, gerência de saneamento básico 06090, visando determinar questões relacionadas à falta de água no sistema de abastecimento da Saniago. E a informar-se sobre as datas de início de aviso aos usuários de que o serviço seria interrompido ou estabelecida de alguma forma um rodízio, para não prejudicar lá a população. Através dos dados, dos fatos, do processo destacados acima, pode-se verificar que a situação de rodízio, ou mesmo de comunicação de interrupções programadas no abastecimento de água, começaram ainda no mês de setembro de 2019, e que eventuais comunicações aos grupos afetados foram feitas no dia do próprio evento, em que tais fatos nunca foram comunicados no devido tempo à AGR, e o que levou à emissão do auto de infração número 10/2020, a gerência de saneamento e seus enquadramentos legais, que teve que autuar a empresa nesses 4 artigos. No apontamento do artigo 14, inciso 11, da resolução normativa número 025/2015, restou apenas informar do artigo que estabelece uma infração de natureza, abre aspas, não atender dos casos omissos, determinação do ente regulador, na forma e prazo estabelecido, fecha aspas, sem, contudo, indicar com determinação não teria sido atendida, e não tendo sido apontado o ato omissivo ou comissivo praticado dentro de seu enquadramento legal, não há como essa concessionária apresentar de forma ampla a sua defesa. Ao lavrar em 20/10/2020 o auto de infração número 010/2020, em 20/10/2020, a AGR não se atentou para o fato de que a referida resolução 619/2019 resta datada de 17 de outubro de 2019 e traz expressa em seu artigo 3º que a sua entrada em vigor se dará na data de sua assinatura, que ocorreu apenas em 21 de outubro de 2019, ao 12h27, 12 horas e 27 minutos. Se a resolução do Conselho Regulador, número 619, somente entrou em vigor a partir das 12h27 do dia 21 de outubro de 2019, somente podem ter sido como violadores das normas por elas expressas os atos omissivos ou comissivos perpetrados após este momento. Os fatos apontados pelo auto de infração, o que comprovaria que a Saniago deixou de informar aos usuários, com antecedência de 48 horas, a ocorrência de paralisação programada, rodízio, no abastecimento de água, na forma prevista pelo artigo 2º, inciso 4º da resolução do Conselho Regulador número 619, foram praticadas antes da referida resolução, que tivesse entrado em vigor. Tá? A empresa foi penalizada porque deixou de cumprir uma determinação posta pela resolução 619, cujo prazo, o seu cumprimento já havia se exaurido 30 horas e 27 minutos antes da referida resolução entrar em vigor. Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso administrativo, reformando a decisão consubstanciada da resolução 029, que entendeu por manter, em razão de sua legalidade, o auto de infração 010, caso não seja este recurso administrativo acatado,
que seja concedida a redução de 75% sobre o valor da multa aplicada. Esse é o relatório, e eu não, aqui, o presidente e demais conselheiros, eu não vi nenhum argumento, né, para que eu pudesse aqui, eu li todo o relatório, né, feito pela defesa, e não observei nenhum argumento que pudesse fazer essa redução de 75%. Tá? Agora, eu passo a palavra para o presidente, se o advogado lá, o doutor Bernardo, acho que vai querer fazer essa sustentação, eu gostaria de ouvi-lo antes de dar o meu voto. Ok, vamos passar a palavra então para o patrono da Saneago, doutor Bernardo, para proferir a sua sustentação oral. Fernando, desculpa. E vamos avaliar os seus argumentos. Doutor Fernando, fique à vontade. Muito grato a vossas senhorias. E, doutor Carlos, Fernando. Doutor Carlos, há poucos dias atrás, eu confrontei com o Ministério Público numa sessão de julgamento junto ao TJGO, numa questão mais ou menos semelhante, que seria a questão de desabastecimento que houve em Goiânia em 2017. Bom, concordo plenamente com o senhor. Qualquer pessoa que vive no estado de Goiás sabe que os meses de agosto e setembro são momentos de falta de água. Tanto que a Saneago apresentou tempestivamente à AGR um plano de racionamento para Anápolis. Isso aí é um fato inconteste. Ocorre que é um detalhe. Em 2017, eu comentava ao promotor, durante o julgamento, o Rio Meia Ponte, no ponto de captação, só para fazer uma comparação, no ponto de captação da Saneago, no Rio Meia Ponte, existem 3 bombas que juntas captam 2.300 litros de água por segundo. Ora, para que se tenha uma outorga de 2.300 litros de água por segundo, significa que naquele ponto a vazão mínima tem que ser 7.000 litros de água por segundo. 1/3. A outorga. Em setembro de 2017, houve um momento que a vazão do Rio Meia Ponte, naquele ponto de captação, chegou a 1.450 litros por segundo. Traduzindo, se naquele momento nós ligássemos 2 das 3 bombas, nós secávamos o rio e ainda ficava faltando. Ou seja, um rio que no ponto de captação a vazão é 7.000 litros por segundo, tanto que foi permitida a instalação de uma bomba, de 3 bombas, que juntas captam 2.300 litros de água por segundo, de repente a vazão de água foi 1.450. O senhor conseguiria prever esse fato? Com toda a questão de racionamento. Ou seja, que se tivesse uma vazão até mesmo inferior à capacidade de captação, que chegasse a ser pouco mais, 60% da capacidade de captação. Não posso interromper só o senhor um minutinho, doutor Fernando? Uhum. Eu conheço bem a questão aqui do próprio sistema de abastecimento aqui de Goiânia, Meia Ponte, João Leite. Aqui, nós não estamos se tratando na questão de outorga. Eu só estou querendo não é questão de outorga, nem questão de percentual. Eu sei disso. Só da questão de avisar a população. Eu sei exatamente. E a GR com relação Eu entendo exatamente o que o senhor está colocando. Com abastecimento. Eu só estou colocando o seguinte: o senhor colocou que
Ora, o desabastecimento é previsível. Sim, eu não estou negando isso. O desabastecimento, seja em Goiânia, seja em Anápolis, seja no Ceará, é sempre previsível. Tanto que foi apresentado um plano de racionamento. Agora, o senhor colocou que essa questão nós não informamos. Ora, houve dentro desse desabastecimento previsível, tanto que ele foi informado devidamente um plano de contingência. Dentro desse desabastecimento previsível, ocorreu um fato imprevisível. Houve uma baixa de vazão muito maior do que aquela que fora prevista. Numa falta de vazão, numa queda de vazão muito maior do que aquela que fora prevista, nós faríamos o quê? Nós preveríamos 2 dias antes que haveria uma queda de vazão muito maior do que aquela que foi prevista e avisaríamos. Ou seja, situações emergenciais requerem medidas emergenciais. A norma da GR é muito clara. Todo desabastecimento, deixa eu até procurar exatamente as palavras, as interrupções programadas têm que ser comunicadas. Quando ocorre um fato imprevisível dentro de um sistema que já está programado, eu tenho que comunicar com 48 horas de antecedência. Traduzindo, nós somos obrigados a prever, inclusive, os fatos imprevisíveis? Essa é que é a questão que está sendo colocada. Eu estou fazendo a comparação, por favor, eu estou fazendo a comparação com Goiânia, simplesmente porque Goiânia é um dado que eu tenho números perfeitos. Eu, infelizmente, conheço o sistema de Goiânia muito bem. Só complementar aqui, por exemplo, doutor Fernando, por exemplo, é claro que tem coisas que são previsíveis. Por exemplo, lá em Senador Canedo teve um fato que não tem nada a ver aqui com a nossa discussão, teve uma caixa d'água que não suportou, né, o limite lá da água, do peso, e você viu a tragédia das consequências que foi. Não tem nada a ver, não tem jeito de prever. Agora, com certeza, nos 10 de agosto e setembro, nós sabemos, nós aqui da GR, né, e vocês, os técnicos e a Secretaria do Meio Ambiente também sabem que tem escassez e é seca. Agora, só para completar, você sabe como é que nós ficamos sabendo?